Então, mais uma vez, boa noite. Graça e paz. Amém. Você já viu uma palavrinha chamada epitáfio? Não é epifania. Epifania é uma palavra que a gente usa no contexto da igreja, bonita, né? De teologia, que significa manifestação, aparecimento. Mas epitáfio. Quem já viu? Quem sabe o que significa? Ninguém? É tão antiga essa palavra assim? Epitáfio nada mais é do que aquela plaquinha de homenagem que as pessoas colocam em cima de uma lápide, de um túmulo. Normalmente são frases saudosas, falando a respeito da vida da pessoa, às vezes é uma poesia, ou às vezes é a data, é uma declaração a respeito daquele que se foi. E eu lembro que quando eu morava no sítio, na roça, nós brincávamos, ou melhor dizendo, nos aventurávamos no cemitério. Não tinha muita coisa que fazer, né? Então era uma aventura, imagina, porque se em algum momento alguém dissesse o que é aquilo, era pernas para quem te quer. A gente correndo para todo lado, tudo, e a gente entrava e brincava de pique-esconde, e uma das coisas que a gente fazia era ficar lendo as lápides, os epitáfios, as frases. Nós até falamos, que coisa mórbida, né? Coisa esquisita, e começar o ano, o primeiro culto falando sobre morte, sobre epitáfio. Mas ali a gente ficava lendo, e eu lembro que desde criança, algumas frases que me chamavam a atenção, ou era talvez de uma criança que tinha falecido, alguém que faleceu mais jovem, e sempre as frases no epitáfio, eram de coisas que poderiam ter sido vividas, mas não foram. E aí eu me lembrei disso, e lembrei de uma canção do Titãs, que é intitulado de Epitáfio, não sei se você conhece, mas diz assim, ó: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vamos ler de novo a letra? Vamos. Você pode falar assim, que coisa esquisita numa pregação citando uma música secular. Deixa eu resgatar algo que foi resgatado lá no século XVI com os reformadores, em que eles ensinaram à luz da Bíblia que Deus é tão generoso, amoroso, criativo e bondoso, que Ele derrama da sua graça, até mesmo além da igreja, além do seu povo, e é chamado de graça comum. E eles conseguiam olhar para a cultura, quer seja para a arte, para a música, tanto inserir essa graça comum, como identificar essa graça comum. E nós deveríamos, como igreja, entender essa preciosidade, que tem muita coisa boa produzida além dos 4 cantos, das 4 paredes da igreja. Existe muita coisa boa sendo cantada, e muita coisa ruim também. Essa música eu não concordo com tudo, depois você vai entender o porquê. Mas as estrofes são maravilhosas. Vamos ler de novo? Começa dizendo assim: devia ter amado mais. Que 2025 você consiga no final dele dizer assim: esse ano eu amei mais. Amei mais a minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus irmãos e irmãs da igreja. Ter chorado mais. 2024 talvez eu me contive tanto com algumas lágrimas que precisavam rolar pelo meu rosto, de dores que eu deixei aqui escondida, armazenada, e aquele negócio foi gerando uma tristeza, uma angústia. Eu deveria ter chorado mais, ter assumido a minha limitação, as minhas dores, ter chorado com os que choram, deveria ter lavado a minha alma um pouco mais com lágrimas, ter visto o sol nascer, literalmente, acordar um pouquinho mais cedo para ver o sol nascer, que seja. Devia ter arriscado mais,
Eu acho que eu me privei muito, eu fui muito metódico, eu quis criar uma segurança que me privou de coisas boas, saudáveis, não pecaminosas, e até errado mais. Eu talvez por medo de errar, eu deixei de tentar tanta coisa boa que poderia ter vivido. E quem talvez deixa de fazer com medo de errar, de não dar certo, se priva das melhores coisas da vida. Ter feito o que eu queria fazer. Eu deveria ter me preocupado menos com o que as pessoas querem que eu faça e ter feito um pouco mais do que eu gostaria de ter feito. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Eu passei 2024 brigando com gente para ser igual eu, ou como eu acho que ela deve ser. Passei a me comportar de forma violenta com palavras, com pessoas que eu queria que fossem diferentes, sendo que talvez eu deveria aceitá-las como elas são, para que a partir da aceitação possa ter uma transformação. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as alegrias, por isso que eu deveria ter te aceitado mais. O acaso vai me proteger? Calma. Enquanto eu andar distraído, calma. Devia ter complicado menos. Meu irmão, minha irmã, pensa num bichinho complicado que você é. Talvez você complicou tanta coisa. Você deveria ter complicado menos as coisas, trabalhado menos. Uns deveriam ter trabalhado mais, ok? Amém? Uns deveriam ter arregaçado a manga, peraí, deixa eu sair desse comodismo, dessa zona de conforto, ter trabalhado mais. Mas para um mundo que acha que o valor está na sua produtividade, que só pensa em trabalho, talvez em 2024 você ficou trabalhando tanto e esqueceu de se relacionar, de ter tempo para si, consigo mesmo, com pessoas, para a igreja, para servir de outras maneiras. Ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Você ficou muito inquieta com coisa pequena, coisa que você podia relevar e seguir a vida, mas você faz questão de complicar e agigantar coisas pequenas. Ter morrido de amor. Que esse ano seja marcado por amores. Não estou colocando aqui plural relacional, mas você amar mais pessoas, amar mais as pessoas com quem você convive. Queria ter aceitado a vida como ela é. A vida, gente, não é do jeito que a gente quer. Ela é como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E o título da mensagem que eu queria compartilhar com você é isso aqui. Eu, ou no caso você, ou no caso nós, e as incertezas e acasos da vida. Se você é um crente como eu acho que você é, talvez as incertezas, essa palavra cabe no teu vocabulário. Mas acaso, você deve falar assim, não existe acaso, tudo é a mão de Deus. E será que existe acaso? Não sei. Parece que tem alguém que olhou para a vida, fez uma análise da vida e viu alguns acasos. Eu quero ler com você a continuidade do texto que eu li na virada, que foi Eclesiastes capítulo 9. Só que a gente vai ficar apenas no versículo 11 e 12. Tá bom? Diz assim, Eclesiastes 9, do 11 ao 12. Vi ainda debaixo do sol, guarda essa expressão, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do... Deve ter uma galera falando assim, sabia. Tudo acaso, né? Por isso que eu não me esforço, por isso que eu não sou rápido, ligeiro, por isso que eu não sou valente. Tudo é de qualquer jeito, né? Aí versículo 12. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai
de repente sobre eles. Só esses 2 versículos. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e pede para Deus falar com você através da mensagem, para que o Espírito Santo te conduza a um lugar em Deus, em que a palavra mexa com você, que a palavra venha dilacerar a tua alma, o teu coração, tocar o teu caráter, confrontar quem você é, como você tem agido. Senhor amado, nós acabamos de ler a tua palavra, e sabemos que esse livro precisa ser cuidadosamente lido e interpretado. Por isso que nós pedimos essa noite que o teu Espírito tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um de nós aqui, para que possamos, ao ler a tua palavra, que sejamos lidos por ela, e assim, ó Deus, experimentarmos do que o Senhor deseja provocar em nós, através da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Eclesiastes provavelmente é um livro que fora escrito na sua velhice. O autor escreveu depois que ele já tinha vivido tudo que poderia se viver, e ao analisar a sua história, fazer uma introspectiva, ele escreve esse livro. Provavelmente tenha sido Salomão, uns acreditam que não, que é simplesmente um tomar do seu símbolo, da sua história de sabedoria, e assim ele é apresentado, se identifica como Salomão, mas tradicionalmente falando, a autoria desse livro é atribuída a Salomão. Se assim for, nós temos 3 grandes livros que Salomão compôs: o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, que escreve praticamente na sua juventude, se assim também for atribuído a ele, e com isso é um jovem apaixonado, entusiasmado com a vida. Depois nós temos o livro de Provérbios, que já é um livro de alguém mais maduro, que percebe que a vida não é um mar de rosas. E por fim o livro de Eclesiastes, que é o finalizar da vida, um livro escrito na velhice, na idade avançada. E com isso, nessa retrospectiva, ele vai praticamente demolir todas as colunas que sustentavam o que era chamado de vida. Ah, você pensa que a vida é isso? Não, a vida não é isso, porque eu tive isso e isso não trouxe sentido para mim. E assim ele vai demolindo coluna, pilar por pilar, e é como se ao derrubar todas as colunas, agora toda a vida caísse, desabasse, e gera um grande vazio, a qual ele vai chamando de vaidade. Lembra o salmo que nós lemos no início? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Quando você acha que alcançou, de repente você não alcançou nada, é vazio. E assim ele vai repetindo essa expressão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E de repente nós temos esse capítulo 9, em que ele vai em 2 versículos, mexer com a estrutura da vida de todo mundo. E eu espero que ele mexa com a sua estrutura, que ele mexa com a minha estrutura. Logo no início nós temos essa expressão, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. E aí ele começa a falar, observando as pessoas, gente preparada, gente dedicada, mas muitos que assim se dedicaram, não conseguiram alcançar aquilo que os que não se dedicaram tanto quanto alcançaram. E aí ele faz várias analogias, ele vai falar a respeito daquele que prepara, que corre, que é rápido, mas ele não chega em primeiro lugar. Ele vai falar do valente, do forte, do guerreiro, mas que acaba caindo na batalha, na luta, não obtém a vitória. Nem tampouco o sábio, inteligente, tem o seu pão, como gostaria de ter. Ele vai dizer que nem aquele que é prudente, que sabe administrar sua vida financeira, não tem a riqueza que gostaria de se ter. E aí ele acaba dizendo, olha, perceba que as coisas não funcionam de uma forma que nós gostaríamos, metodicamente falando, que funcionasse. E aí quando eu olho para isso, eu aprendo algumas verdades. A primeira delas, eu sei que eu falei disso no nosso culto da virada, mas é que a vida é incerta. É isso que ele vai trazer de início. Viver é uma experiência que não traz consigo certezas que nós gostaríamos de ter, tanto no presente como no futuro. Nós gostaríamos de ter total certeza que esse relacionamento que a gente está começando vai dar certo, vai dar fruto,
vai dar filhos, netos, bisnetos. Nós gostaríamos de ter a certeza que esse negócio que nós estamos desenvolvendo, empreendendo, vai crescer, vai chegar onde nós gostaríamos. Nós gostaríamos de ter tanta certeza de tanta coisa. Mas Eclesiastes vem dizer, viver é uma experiência que traz consigo a incerteza. Se você quiser viver apenas por certezas, você vai se decepcionar. Você vai ter que aprender a andar no campo do incerto. A vida não é absoluta, ela não respeita fórmulas, métodos, que se você fizer assim e assado, vai dar o resultado tal. E veja como é tentador nesse tempo, o apelo e os discursos que são assim feitos, dizendo que se você comprar tal método, você vai conseguir ter o corpo, o shape que você gostaria, você vai conseguir ter a vida financeira que você gostaria, se você fizer assim, assim, assado, você vai chegar lá. Eclesiastes vai dizer, olha, não é bem assim não, não é assim. A vida é incerta, e não há garantias de resultados. Sabe uma coisa que é muito interessante em Eclesiastes? É que o autor, o sábio, esse filho de Davi, ele ousa encarar a realidade nua e crua. Ele está no epicentro de uma vida toda conturbada e ele não floreia, ele não romantiza, ele não vai se alienar, mas ele vai olhar para a vida e falar assim, viver é complicado. E isso não apenas para mim, mas eu observando a dinâmica da vida das pessoas, eu percebo que viver é uma experiência incerta, que não há garantias de resultado. Eu vou fazer o que o livro faz, porque à medida que você vai lendo o livro, você vai desanimando. À medida que você vai lendo, o capítulo final, se espera alguém que está dizendo, não quero mais viver. Ou, a melhor solução é você acabar com a tua existência. A saída para uma vida tão sem sentido, conturbada, incerta, em que não há garantias, é você não viver. O livro vai construindo isso. Ele vai te chamando para agonia, ele vai te chamando para inquietação, ele vai te chamando até para o desespero, para a desesperança. Aí de repente ele traz uma luz, quando você fala, agora vai iluminar, ele vai e apaga de novo. Quando você acha que ele fala, opa, agora vem a solução, ele vai e mostra outro problema, e assim a gente vai entrando nessa agonia com ele. Então eu quero que no início você fique um pouco desanimado junto com o autor, mas depois tem uma reviravolta, calma lá. Então você não pode sair da mensagem no meio, senão, tranca a porta, senão eu tenho receio do que você pode fazer com a sua própria história. A vida é incerta, e não há garantia de resultado. Aí ele fala mais, a vida tem acasos que não gostaríamos que tivesse. Ou seja, quando a gente fala a respeito de acaso, é uma palavrinha que não cabe muito bem no nosso vocábulo cristão, né? O nosso vernáculo não traz a palavra acaso. Aliás, para a gente tudo tem sentido, para a gente tudo tem um propósito, para a gente tudo tem uma razão. E aí quando você acredita nisso, você começa a buscar sentido, razão, propósito. O que Deus está fazendo com esse copo que caiu da pia? Tem algum propósito nesse copo que caiu da pia? Deus, eu preciso saber do propósito da queda desse copo. Dando um exemplo bem bobinho. E aí de repente o Eclesiastes vai dizer assim, a vida tem acasos. A vida tem momentos, tem experiências que não têm o sentido que nós gostaríamos que tivesse. E ainda ele vai ousar dizer, e a nossa vida, ela não é definida pela nossa meritocracia, mas pelo tempo e pelos acasos. Meu Deus, que vida caótica. É como se ele estivesse destabilizando o ser humano, o seu leitor, o seu ouvinte, para dizer, olha, viver essa experiência repleta de agonias, e você vai enfrentar os acasos. E aqui, eu vou arriscar, com muito cuidado, depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso, mas tem muita gente, por não entender que a vida tem os seus acasos,
Começa a ver sinal de Deus aonde não há nenhum sinal de Deus. Começa a ver direção de Deus onde Deus está direcionando não é nada. Conversei com uma irmã querida e ela falou assim: pastor, mais um relacionamento que não deu certo. Mais um relacionamento que não deu certo. Mas pastor, eu orei tanto pedindo para Deus alguém. Eu pedi alguém. E de repente, pastor, o telefone tocou. Naquele mês que eu estava orando, o telefone tocou. E era uma pessoa que eu não conversava há tanto tempo. E essa pessoa que não conversava há tanto tempo, de repente começou a falar de uma forma mais melódica, melosa. E eu falei: não existe acaso. Não é por acaso que a pessoa ligou. Deus. E eu entrei no relacionamento. Eu fiquei uns 3, 4 meses. Esse homem está querendo me matar agora. Não estou conseguindo terminar a relação. Mas é uma bomba relógio. Morava lá não sei aonde, de repente ligou para mim falando: pastor, eu posso ir conversar contigo? Eu sabia o que era. Nunca vi o rapaz nem crente é. Eu falei: vamos marcar. Ele não falou agora. Eu falei: mas você vai sair daí, quer vir conversar comigo agora? Eu liguei para ele e falei: pelo amor de Deus, me tira dessa. Me tira dessa, moça, pelo amor de Deus, minha irmã. O rapaz queria fazer 8 horas de viagem para vir falar comigo agora. Não, eu vou sair agora, eu chego aí. Eu falei: mas faz... Então, eu conheço muita gente que coisas que foram por acaso transformaram num grande sinal de Deus e quebraram a cara, financeiramente falando, amorosamente falando, e assim por diante. A vida tem acasos que não gostaríamos que tivesse. Vamos lá mais um pouquinho? Outra coisa interessante: a vida é um mistério e traz surpresas desagradáveis. Olha que interessante, no início do versículo 12: pois o homem não sabe a sua hora. É óbvio isso, né? A gente não sabe a nossa hora, quando a gente vai morrer. É um mistério. E viver é estar envolto em mistérios, em coisas que nós não sabemos. E de repente esse mistério, quando há de ser revelado, aquilo que nós não sabíamos, que passamos a saber, são coisas desagradáveis. Muito bem. Aí você fala assim: e agora? O que a gente faz com essa vida truculenta? Essa vida tão caótica? Essa vida que não respeita as fórmulas, os métodos, que não permite garantias que nós gostaríamos de ter no que nós fazemos. Essa vida que traz consigo seus acasos, e a gente fica confuso se é Deus, se não é Deus, é para mim, não é para mim, o que esse negócio está acontecendo? Essa vida que traz os seus mistérios, e dentro desses mistérios, coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, coisas desagradáveis. A gente tem a certeza da morte, mas é um mistério quando ela vai vir, como ela vai vir. Isso gera angústia em pessoas, isso gera inquietação. Você deve se lembrar da frase do versículo 11 que eu pedi para você decorar. Qual foi? Debaixo do sol. Essa expressão, e vi debaixo do sol, é uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? É uma expressão daquela época que significa do sol para baixo, ou seja, na esfera terrestre, humana. Humanamente falando, eu vi tal coisa. Analisando pelo meu olhar, pelas minhas percepções, pelo meu achismo, pelos meus sentidos, debaixo do sol, eu vi e cheguei a essas conclusões. E aí a solução parece um tanto óbvia. Se esse livro é um livro que descreve realidades vistas debaixo do sol, nós somos chamados para ter um olhar acima do sol. Porque a vida não se resume, ó querido Eclesiastes, apenas naquilo que os nossos olhos veem debaixo do sol. Por mais que o desenrolar do livro, ele vai resumindo praticamente a existência ao que acontece debaixo do sol,
na horizontal, existe uma realidade transcendente, existe uma realidade além do sol, além do meu olhar, além da minha capacidade, das minhas medições, do meu dimensionar, do meu ver, do meu entender, do meu compreender, do meu sentir. Existe algo além. E essa expressão debaixo do sol, ela vai se repetindo constantemente. Na verdade, ela repete 7 vezes no decorrer de todo o livro, e é proposital. Ele está fazendo uma descrição humana da vida. E nós somos humanos. Sendo assim, a gente precisa ponderar o que ele está dizendo. Mas o nosso olhar não se limita ao debaixo do sol. O nosso olhar vai além, acima do sol. Veja, busque as coisas que são do alto. Você deve se lembrar do versículo de Colossenses que fala sobre isso. Mas a gente não vai ler esse versículo. Mas para entender que, ao chegar no capítulo 12, quando a gente imagina que Salomão, ou o autor, vai dizer: vou finalizar esse livro falando para vocês, desistam da vida. Não existe Deus, não existe nada além daquilo que os nossos olhos veem. A vida é essa desgraça, a vida é esse enrosco, a vida é essa amargura. De repente ele nos surpreende no capítulo 12. Ele já nos surpreende logo no versículo 1, quando ele vai dizer assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Mas eu não vou me concentrar nessa fala dele. Eu já quero saltar para o final do livro, o último versículo. Versículo 13 do capítulo 12, ele vai dizer assim: de tudo o que se tem ouvido, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu analisei, de tudo que eu pesquisei, de todo o meu olhar debaixo do sol, assuma o resumo, a conclusão que eu cheguei é: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele não termina o livro desvendando a vida. Ele não termina o livro com uma visão otimista da vida. Mas ele termina dizendo: diante dessa vida tenebrosa, caótica, sem sentido, não porque talvez não exista, mas porque eu não consigo encontrá-lo, não consigo formá-lo, vê-lo, diante dessa vida e seus mistérios, o que lhe cabe? O que me cabe? Temer a Deus e guardar os seus ensinamentos, os seus mandamentos. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Entenda temor a Deus. Eu ouvi essa definição uma vez, achei fantástica. Temer a Deus é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Temer a Deus é você se apegar às coisas que Deus se apega. Temer a Deus é mesmo não compreendendo tanta coisa que acontece na dinâmica da vida, mas você amá-lo, temê-lo, se relacionar com Ele, e ao aprender aquilo que Ele diz, guarda no teu coração, guarda os seus mandamentos, guarde a sua palavra, porque isso é o sentido, esse é o teu propósito. É de todo homem. Esse é o nosso dever. Se relacionar com Deus dentro dessa vida conturbada que Eclesiastes nos traz. É amar a Deus dentro dessas incertezas. E já que a gente está olhando para a vida, agora também sobre a ótica que vai além do debaixo do sol, mas acima do sol, eu quero voltar para as afirmações que eu fiz anteriormente e gerar um contraste. A vida é incerta e não há garantias de resultados, mas porém, a vida é incerta com o que podemos conquistar, mas temos a certeza do que Cristo conquistou por nós. Quando a gente para de ficar olhando apenas debaixo do sol e olha além, transcende, olha para Deus, olha para o Cristo das alturas, glorificado, majestoso, a gente entende que a vida é incerta com o que nós podemos conquistar. Isso aqui a gente não nega. Se você vai conquistar o que você quer, não sei. De repente você vai morrer tentando conquistar isso. Se para você o sentido da vida era conquistar, você vai morrer sem sentido, que talvez você não vai conquistar.
Ou se você conquistar, você vai ter a experiência de Salomão, do autor de Eclesiastes. Vaidade, tudo é vaidade, eu achei que ia trazer sentido a minha conquista e não trouxe. Então, se eu tenho a incerteza do que eu posso conquistar nessa vida, eu posso ter um contraponto, a certeza do que Cristo conquistou por mim e conquistou por nós. Eu me lembro das palavras de Paulo em Efésios capítulo 1, quando ele vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Existe tanta coisa que Jesus conquistou e você pode ter certeza. Você pode ter certeza da tua salvação, porque não é você que conquista a tua salvação, foi Cristo que conquistou por você na cruz do Calvário. Pode ter certeza que você é salvo, apesar de todas as incertezas que a gente carrega na vida. Tenha certeza e desfrute da paz que excede todo entendimento. Tenha certeza do perdão de Deus para com a sua vida e desfrute desse perdão. Tenha certeza de novos céus e nova terra. Tenha certeza que você é um cidadão, uma cidadã dos céus. Tenha certeza que você não vai para o inferno se você está em Cristo, porque essas certezas precisam ser inabaláveis em nós, para que nós não sejamos sucumbidos pelas incertezas que são legítimas, que a vida traz consigo. A vida tem acasos que não gostaríamos que tivesse, mas confiamos em Deus e somos guiados pela sua palavra. Não espiritualizamos tudo, porém vemos no todo a providência divina. Deixa eu ler com calma para você entender o que eu estou tentando comunicar nessa frase. A vida tem acasos, coisas que nós não temos explicação e nem devemos ficar tentando buscar sentido em tudo que acontece, qual que é o propósito. Não cai nessa loucura não. Mas confiamos em Deus e somos guiados pela sua palavra. Não espiritualizamos tudo, amém? Pelo amor de Deus, não seja esse crente fanático, bobo, endoidecido não, que espiritualiza o copo que caiu, que espiritualiza o telefone que tocou. Nem todo telefone que toca tem algum sentido, mas tem telefone que toca que é provisão de Deus. Aí, meu irmão, minha irmã, essa tua relação com Deus, esse confiar em Deus e ter a palavra de Deus, te faz discernir aquilo que de fato tem a ver e o que não tem a ver. Mas nós não espiritualizamos tudo. Porém, olha que tensão, a Bíblia é cheia dessas tensões, né? Porém, vemos no todo a providência divina. Entendeu? Faz sentido para você? Vamos terminar com uma frase que eu queria que você fotografasse. Não busque sentido em tudo na vida, mas creia que no todo, Jesus já deu um sentido maior para viver. Ele morreu por amor, para que você vivesse amando. Agora eu mandei bonito essa frase, fala a verdade, hein? Fotografa e posta, vamos ter aquele minutinho da gente compartilhar nas redes sociais, para que pessoas possam ler, para elas não ficarem desesperadas, buscando sentido em tudo na vida, mas que ela creia que no todo, Jesus já deu um sentido maior para viver. Ele morreu por amor, para que você vivesse amando. Então, primeiramente, isso é para você. Para de ficar buscando sentido em tudo. Para com isso. Mas creia que no todo, a sua vida no todo, com coisas que você entende, não entende, que você queria, que não queria, coisas esperadas e inesperadas, que no todo, Jesus já deu um sentido maior. Não é esses sentidos pequenininhos que a gente fica tentando buscar, emenda um fio aqui, puxa um fio acolá, faz isso aqui. Não, existe um sentido maior. E qual o sentido maior para a tua vida? É que Ele morreu por amor a você, para que você vivesse amando a Ele e amando as pessoas. É isso que Salomão, que Eclesiastes vai chamar para o resumo, vai chamar para a suma. Amar a Deus e guardar os seus mandamentos.
Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria muito de trazer uma fórmula mágica para você, para que 2025 você tenha todas as certezas da vida, mas não existe nenhuma fórmula mágica. Não existe nada que possa dar 100% de certeza sobre as coisas. Nem por isso você vai deixar de fazer o teu melhor, porque você faz para a glória de Deus. Você não faz por causa do resultado, você faz para a glória de Deus. Você que corre e não tem o prêmio, você não está correndo por causa do prêmio, você está correndo para a glória de Deus. Você que deseja desenvolver o que você quer desenvolver, o objetivo final não é concluir esse desenvolvimento, mas é fazer o teu melhor para a glória de Deus. Eu poderia dizer, deixa o resultado com Deus, e venha o que vier o resultado, a questão é com quem você está caminhando e vai caminhar. Você vai ter incertezas, e diante dos acasos, creia na providência divina, e pare de ficar querendo encontrar sentido em todos os detalhes. Senhor amado, a minha oração diante dessas palavras do Eclesiastes, é que o Senhor nos livre da religiosidade, de querer atribuir tudo para um sentido em Ti. Dá-nos a paz de que nós já temos um sentido maior, no macro, no todo, que foi o Teu próprio Filho entregando a própria vida por amor na cruz no Calvário. E essa morte em amor é para que pudéssemos viver em amor, viver amando a Ti, ó Deus Pai, amando ao Teu Filho, amando ao Teu Espírito, e nos amando mutuamente. Ajuda-nos a viver assim. Ajuda-nos, ó Deus, olhar para a vida dessa maneira, para que o nosso respirar, para que o nosso prazer, para que o nosso viver esteja inteiramente no Senhor, sendo essa suma, esse resumo.